Bom dia! Saudar a todos os amados em nome de Jesus e dizer sempre um privilégio enorme estando aqui junto com todos vocês para podermos termos esse nosso através. Saudar a todos os fiéis dessa página, aqueles que constantemente têm estado aqui, que no final do ano nós vamos dar um bônus, não é? Para vocês sempre estarem aqui. Que Deus nos ajude. Nós estaremos meditando hoje no João 17 e estaremos lendo o versículo de número 25, que diz assim: Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado, todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe transmiti as palavras, as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Oro por todas as minhas coisas são tuas, e as tuas também são minhas. Eu quero um versículo, o versículo, quando começamos, tem falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe, né? Então, ele nos fala da vida eterna. Ele nos fala da vida eterna. Diz assim que a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Encola um ganzinhika. Lesoko banyika vutomi lezi zingaheliki. Vutomi lezi zingaheliki hilezi. Lesoko bakutiva wena kukota xikwembu xili xin'we, que eles te conheçam como o único Deus verdadeiro e também conheçam Jesus Cristo, a quem enviaste. Primeira coisa é conhecer a ti, conhecer o único Deus verdadeiro. The first thing is to know the true God, o único Deus verdadeiro. E a segunda coisa é, e também a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe? Então, o foco principal, o desejo é que todos nós conheçamos o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Essa é a vontade de Deus, que nós conheçamos o único Deus verdadeiro e também conheçamos a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Está a dizer que precisamos também conhecermos aquele que Deus enviou,
que foi Jesus Cristo nas nossas vidas. Então, Deus, ele quer com que nós o conheçamos como o único. Because there are so many gods around. Há muitos deuses por aí. Mas ele diz, o meu foco é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Someone said, Jesus was saying, they must know you as the only true God, o único Deus verdadeiro. Percebem, né? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Então, este é o foco principal. Conhecendo a Deus como o único Deus, criador dos céus e a terra. Temos que conhecer a esse Deus e também conhecermos a Jesus Cristo. Isso é um fato muito importante. Primeiro, conheças a Deus, o criador dos céus e da terra. Depois de conhecer a Ele, e também conhecer ao seu Filho Jesus Cristo, aquele que Deus enviou aqui na terra para poder nos salvar. Então, se nós conhecemos a Deus como Deus verdadeiro e também conhecemos a Jesus, a quem Deus enviou. O único Deus verdadeiro, enviou ao seu Filho Jesus Cristo a fim de promover a salvação nas nossas vidas. Então, this is the focus. Este é o foco principal. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes da fundação do mundo. Aqui depois ele diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Isso me dá. I promote your name. Promovi, anunciei, manifestei o teu nome, oh Deus verdadeiro. Eu manifestei o teu nome em todos aqueles aos homens que o Senhor me deu. Eu manifestei. I didn't hide your name. Do you understand? I promote, I show them your name. Eu manifestei o teu nome em todos os homens que me deste, que eram seus. Esses homens que o Senhor me deu eram seus. E tu me confiaste. Percebe, né? Jesus, ele fala coisas profundas. A primeira coisa diz, eu manifestei o teu nome aos homens que tu me deste, que são homens deste mundo. Now I am in this world. Estou nesse mundo. E o Senhor me deu homens. E eu fiz a questão de manifestar o seu nome neles. Porque esses homens eram teus e tu me confiaste. E eles têm guardado as tuas palavras. Eles têm guardado as tuas palavras. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dados provém de ti. Olha para onde Jesus, ele caminha com os discípulos ao longo de todo esse tempo, ele vai caminhando com Jesus. Chega num ponto, ele diz, eu fiz de tudo para manifestar o teu nome nesses homens que são do mundo, porque eu percebi que eram teus. E tu me confiaste a eles. E eu tenho visto que eles têm guardado a sua palavra. Quer dizer que toda a palavra que eu tenho lhes ensinado, eles têm guardado. Em nenhum momento eles deixaram de praticar. Eles têm guardado a essa palavra que tu tens me dado. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Percebe? Então ele diz que as palavras que o Senhor me deu, eu tenho feito de tudo para poder lhes transmitir, porque não são palavras minhas. O Senhor me deu sua palavra para que eu pudesse transmitir. E eu tenho sido fiel quanto a isso. Em todo o tempo que eu estive com ele, eu fiz a questão de transmitir
as tuas palavras, as palavras que o Senhor, eu tenho transmitido a essas palavras. E eles têm guardado as tuas palavras. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Todas as coisas que o Senhor me tem dado provém de ti. Pode existir um certo grupo que não reconhece, porque isso é normal. É normal Deus te dar uma palavra e as pessoas não reconhecer que a palavra, Pai do Senhor, que a palavra que o Senhor me deu, a palavra que eu tenho lhes transmitido, provém de si. Então Jesus está dizendo, não existe, ele está tentando nos mostrar que não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma palavra que eu tenho falado a eles, que eu tenho lhes ensinado, que eu tenho lhes pregado, que não provém de si. Todas as palavras que eu tenho lhes falado, tenho lhes transmitido, provém de ti. E eles reconheceram essas palavras e reconheceram que eu provenho de ti. E reconhece que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Não há nada que está em mim que não provém de você. So it means that whatever I speak, whatever I told them, now they recognize that it's from you. Nothing is from me. Não há nada que eu tenho lhes falado que não vem de ti. Então, então, eles, aqui ele continua, reconhece que todas as coisas, Por quê? O que eu tenho lhes transmitido, e porque eu tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam, olha para uma coisa, eles receberam, ele diz que eu transmiti as palavras que me deste. Depois o que eles fez? E eles receberam, e verdadeiramente eles reconheceram, porque há que reconhecer, verdadeiramente eles reconheceram que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Eles creram que tu me enviaste. Primeiro reconheceram que todas as coisas me tens dado provém de ti, porque eu tenho transmitido as palavras que me deste. Depois de eu ter transmitido, o que acontece? Depois de eu ter transmitido, eles receberam. Não existe alguma palavra que eu lhes transmiti que eles negaram de receber. Então ele diz, eles receberam as palavras que eu transmiti. E verdadeiramente eles conheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. E eles creram. Então, Jesus está dizendo, eu vi, não tenho nenhuma sombra de dúvida. E eu pregava para eles, receberam as palavras, reconheceram que todas as coisas que eu tenho provém de ti, e reconheceram que as palavras que eu falo, o Senhor é que me deu, receberam e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti. Uma das coisas é que alguém, através das nossas palavras, através da nossa pregação, alguém precisa conhecer e reconhecer que não existe nenhuma palavra que sai da nossa boca que é nossa própria palavra. Pessoas precisam parar, escutar e dizer que essas palavras, já é aquilo que diziam, de onde ele conhece filho da Maria, filho de José, e essas palavras que ele fala, aonde encontra. Então, precisam reconhecer, quando a palavra de Deus, ela é transmitida, quando nós transmitirmos não as nossas palavras, mas a palavra de Deus, aqueles que nos escutarem, o que vai acontecer? Eles vão receber, they will receive. Por isso Jesus, ele para, ao longo de 3 anos e meio, ele chega a uma conclusão, ele disse, não há nenhuma sombra de dúvida de que eles reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. O que eu posso fazer agora? Depois deles terem reconhecido
e creram que tu me enviaste. Então, por isso ele diz, é por eles que eu rogo, não I can pray for them. Entende? Não é para qualquer pessoa que nós oramos. Nós não oramos por qualquer pessoa. Então, Jesus, ele diz assim, é por eles que eu rogo, é por eles que eu oro. Eu não rogo pelo mundo, pelas pessoas, não. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. Aleluia. São teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Então, ele diz que eu aplico a minha oração. Eu oro por eles. Por quê? Porque eles são seus. Guardaram a sua palavra. Enquanto eu ensinava, receberam a palavra e reconheceram que, na verdade, eu provenho de si. Por isso eu dedico meu tempo agora, que é tempo de eu ser glorificado. É tempo de eu ser glorificado. Dedico meu tempo para orar a favor deles. Então eu dedico meu tempo para poder orar a favor deles. Então, aqui nos mostra uma das coisas importantes que eu quero compartilhar contigo, é quando ele diz, a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? A vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. So, if they don't know you, se eles não te conhecem, e se eles não conhecem a Jesus a quem tu enviaste, não há como eles terem a vida eterna. Quer dizer que o conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo a quem Deus enviou, isso irá nos garantir a vida eterna. Conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo, e também nos fará saber guardar a sua palavra. Mas se nós não reconhecemos a Jesus como aquele que Deus enviou para trazermos a nossa salvação, não há certeza da vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e também conhecer a Jesus Cristo. Então, o nosso foco dentro do Evangelho é conhecer a Deus e também conhecer a Jesus. Se você não conhece a Deus como Deus verdadeiro e não conhece a Jesus Cristo, não existe a garantia da vida eterna em você. Então, a preocupação de Jesus, quando ele diz, tem chegado a Jesus, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Quer dizer que glorifica o teu filho para que o filho também saiba glorificar. Assim que lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna. Quer dizer que quem nos concede a vida eterna é Jesus Cristo. Não existe uma outra pessoa que pode nos conceder a vida eterna. Quando tu lês João 3, ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende? Então, I believe in Jesus, eu creio em Jesus Cristo e eu sou salvo e recebo a vida eterna. Então, todos nós queremos a vida eterna dentro de nós, mas é mediante a fé. A vida eterna vem mediante a fé em próprio Jesus Cristo, a quem Deus enviou para poder nos salvar. A quem Deus enviou para poder nos salvar. Então, se nós cremos em Jesus, se nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, nós cremos naquele que o enviou. Não há como eu crer em Jesus e não crer no Pai. First I must believe in Jesus. Porque Ele é o mediador entre os homens e Deus. Então, Ele foi enviado como ponte, num lugar onde não podíamos atravessar. Por causa, talvez,
porque não era uma ponte. Havia dificuldade. Desejávamos chegar ao Pai, mas não tínhamos como chegarmos ao Pai. Por isso ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe? Ninguém vem ao Pai por mim. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa ponte. A ponte que nos faz chegar ao Pai. É o nosso mediador, o mediador entre os homens e o Pai. Por isso, para que todos nós chegássemos a Deus, foi necessário que Deus enviasse a Jesus. E ele veio para comprar a nossa salvação, para nos tornar perto. Antes nós não éramos povos, antes não éramos filhos, estávamos distantes. Então, através de Jesus Cristo, quando envia Jesus, e nós o reconhecemos, quando lê João 1, diz assim, a todos quando receberam e creram no seu nome, foram dado o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. A todos quando receberam a Jesus. Então, first of all, we receive Jesus. Primeiro nós recebemos Jesus e nós somos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus ao crermos no seu nome. Percebe? Então, esse nome é muito importante. Nós precisamos crer nesse nome. Por isso, aquele diz assim, eu lhes guardei no nome que tu me deste. Eu lhes guardei no nome que tu me deste. Então, o nome de Jesus é o nome que Deus deu a ele para poder nos guardar. Então, ele diz que eu lhes conservei, lhes guardei no nome que tu me deste. Por isso, agora eu glorifica-te em mim. E ele volta a dizer, não rogo por o mundo todo, mas eu rogo por aqueles que o Senhor me deu, porque eram teus e tu me confiaste e eles têm guardado a sua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas me têm dado, provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. E eles receberam. Então, uma das coisas muito importantes que os servos é transmitir a palavra de Deus. Nós temos a obrigação de transmitir a palavra de Deus ao mundo, para que o mundo seja salvo. Para que o mundo seja salvo. Então, a todos, quando Deus trouxe a Jesus Cristo, ele transmitiu a palavra e eles receberam a palavra e eles creram que Jesus era o enviado de Deus para trazer a salvação. E eles receberam a palavra, automaticamente receberam a vida eterna. Por quê? Porque conheceram a Deus como o único Deus verdadeiro e também a Jesus Cristo. Então, em João, quando ele diz, a todos quando receberam e creram no seu nome, quer dizer que você pode receber e não crer no nome dele. Entende? Tudo só se compara. A todos quando receberam e creram no seu nome, foram dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creram no seu nome. Não. Nós somos chamados a crer no nome de Jesus. Nós somos chamados a crer na palavra de Jesus Cristo. Nós temos que crer. Então, a vida eterna qual é? É conhecer a ti, Deus, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro. A vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e também conhecer a Jesus Cristo, a quem foi enviado para trazer a salvação nas nossas vidas. A salvação nas nossas vidas. Então, isso é que vai trazer a vida eterna. Só isso não há como. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida. Então, a vida eterna está na nossa fé em Jesus Cristo. Está no nosso crer em Jesus. So, if you don't believe in Jesus, there is no how to receive eternal life. So, if you want to live for eternally,
The first thing you must recognize God as the only God. Reconheça Deus como o único Deus verdadeiro e também reconheça a Jesus Cristo. E guardar a sua palavra. Guardar a sua palavra, guardar todos os seus mandamentos. E aí no final das coisas, o que vai acontecer é o que Jesus ele disse. Eu por eles eu rogo. Entendeu, né? E por eles eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aquele que o Senhor me deu. In other words, he said that I keep praying for them. Eu oro por aqueles que o Senhor me deu. E não oro pelo mundo. I don't have a time for the world. Eu oro por aqueles que o Senhor me deu, aquele que eu lhes transmiti a palavra e eles receberam a palavra, aqueles que creram que eu venho de ti, aqueles que não duvidaram, aqueles que te reconhecem como o único Deus verdadeiro e também me reconhecem como seu enviado. Eu dedico meu tempo. Esse tempo que é tempo de eu ser glorificado. Because it's a time. É tempo de eu ser glorificado. Então, antes de tudo, eu rogo por eles. Eu não rogo por o mundo. E também não oro com que o Senhor lhes tire do mundo. Não oro para que o Senhor lhes tire do mundo, mas que lhes guarde no nome que o Senhor me deu. Então está orando por um povo que sabia que está aqui no mundo. Nós que estamos aqui no mundo. Ele ora por nós. Não para sairmos deste mundo. Entendeu? Não para sairmos deste mundo físico, não é? Mas para que o Senhor nos guarde. O Senhor nos guarde, nos protege. No nome que Ele nos deu. Ele ora para que haja proteção em nós. Por isso ele diz, eu oro por eles, mas não para que eles tirem do mundo. Diz que a hora para que eu vá tem chegado, mas eu oro por eles. Eles não podem vir aonde eu vou agora. A minha oração é que a todos aqueles que o Senhor me deu, a todos aqueles que eu lhes transmiti a minha palavra, receberam, creram que todas as coisas que eu tenho, o Senhor é que me deu. Eu rogo por todos esses, porque não foram ignorantes a minha palavra. Creram, receberam, vivem a minha palavra. Creram no meu nome. Então, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. E eu peço com que lhes guarde. Just keep them. Lhes guarde no nome que o Senhor me concedeu. Entendeu? Então, a vontade de Deus, de Jesus Cristo, é que o Senhor nos guarde. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Porque é isso que ele disse. Não rogo para que lhes tire desse mundo, mas que lhes guarde em meu nome. Lhes guarde em meu nome. Então, que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine o seu caminho em nome de Jesus. Aonde tu andas, que o Senhor te guarde. Que o Senhor te protege. Que o Senhor te esconde em nome de Jesus. A partir do momento que reconhece que as palavras que eu falo não são as minhas palavras, mas que são as palavras de Deus, e você recebe essas palavras. Jesus, ele roga por ti, não para que saia desse mundo, mas que seja protegido. Que seja protegido. Que seja protegido em nome dele. Você não precisa de uma segurança física. Não existe nenhuma segurança física numa segurança humana que tem poder sobre os ataques do inimigo. Ele sabia que o inimigo iria se levantar. Sabia que os ataques diabólicos iriam se levantar a todos aqueles que foram transmitidos a palavra e receberam a palavra e guardaram a palavra. Ele sabia que levantariam-se ataques. Ele sabia que você seria atacado. Ele sabe que você vai ser atacado, vai ser perseguido, todas essas coisinhas.
Por isso ele diz, antes que eu avance, before I go, antes que eu avance, eu rogo por eles, lhes proteja, lhes guarde. O nome que eu usei, enquanto caminhava com ele, o nome que tem autoridade, eu não quero levar. Eu quero com que o Senhor, assim que eles fiquem, que permanecem guardados nesse nome. Ei, imagina se ele tivesse avançado e não mais permitisse com que esse nome fosse pronunciado na terra. O que seria de nós? O que seria de nós? Então ele diz assim, continua a lhes guardar. Enquanto eu estava na terra, eu era o próprio nome. Eu era o próprio nome. Enquanto eu caminhava, eu é que era o próprio nome aqui na terra. Now I'm no longer here. But I ask you so that you must keep them with the name. Esse nome que tem autoridade. Lhes guarde, lhes protege, lhes esconda. Em nome de Jesus. Então, a minha palavra nesta manhã, toma isso como uma palavra profética. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Que o Senhor te esconda das ciladas diabólicas, das seitas do inimigo. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor guarde a sua família. Que o Senhor proteja a sua casa. Que o Senhor proteja o seu trabalho, o seu negócio. Que o Senhor te guarde em todo lugar. Que o Senhor te guarde ao entrar no teu local do trabalho. Que o Senhor te guarde ao sair do teu local do trabalho. Porque Ele prometeu que Ele estaria contigo tanto no entrar e tanto no sair. Então Jesus disse, ainda que eu seja glorificado, uma coisa, Pai, eu te peço. Eu rogo. Olha para essa coisa. Ele diz que eu rogo. Rogar é um nível. Está acima de um pedir normal. Então ele roga ao Pai. É por eles que eu rogo. Não rogo pelos demais. Não rogo pelos demais. I don't have a time for other people, for the world. Now, I have a special people. Tenho pessoas especiais que não rejeitaram a palavra que eu lhes transmiti. Pessoas que pararam e reconheceram. Não foi fácil me reconhecer, mas eles foram reconhecendo através das minhas obras, através dos meus ensinamentos, que tudo quanto eu tenho provém de ti. E eles receberam, e eles te creram, e eles têm manifestado que te reconhecem como o único Deus verdadeiro e também me reconhece a mim, Jesus Cristo, o ungido de Deus, me reconhece. Por isso eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Eu rogo por eles. E não rogo pelo mundo. Que o Senhor lhes guarde. Que o Senhor te guarde. In the name of Jesus. Eu estou falando contigo agora. Eu estou dizendo que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Eu estou falando exato. Essa palavra é para si. Essa palavra é para si. Que o Senhor te guarde. Eu te garanto. Não existe nenhuma seita do inferno, das trevas. Não existe nenhuma obra satânica, diabólica, que terá poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor está te guardando. Eu estou ministrando. O Espírito Santo está ministrando dentro de mim para que eu ministre essa palavra dentro de você. Para de temer. Para de viver incertezas do que será de amanhã. Se você acordará vivo, se você vai. Para! It's no longer time to live like that person, you know. No. You have a God. You have the Lord. Não é mais tempo de viver incerteza. É um tempo de você viver a certeza de que você caminha em Deus. As palavras que são transmitidas na sua vida, através dessas lives, você tem recebido.
Então, você tem reconhecido que o Senhor te guarde. Entendeu? O Senhor vai te guardar. Você verá netos dos seus netos. Se eu fosse no seu lugar, diria amém. Tu verás netos dos seus netos. Você viverá a fartura dos anos. Na tua casa não haverá nenhuma morte prematura. A morte prematura longe da sua casa, longe da sua tenda. Todos da sua casa viverão fartura dos anos. Eu profetizo como servo de Deus, colocado nesta manhã, para ministrar. Eu fui dado autoridade para ministrar essa palavra em você. Os da sua casa viverão a fartura. Longe de você, a morte prematura. Longe de você, a morte prematura. Não sei por que estou repetindo essa palavra, mas eu estou dizendo, longe de você, a morte prematura. Longe da sua casa, a morte prematura. Todo mundo viverá a fartura de anos. A fartura de anos. Todos da sua casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, o nome de Jesus te esconde. O nome de Jesus, ele está dizendo para ti, Senhor, eu rogo por esses. Não é para lhes tirar do mundo, não. É para lhes guardar em teu nome. É para lhes guardar em teu nome. Eu volto a dizer, que o Senhor te guarde. 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 Eu estou dizendo que o Senhor te proteja. Que o Senhor te esconda. Que o Senhor te guarde de todos os seus inimigos. Virão por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão diante de você. Virão enxergando, mas sairão da tua casa cegos, sem verem o caminho. Por causa daquilo que o Senhor fará aos seus adversários. Aos seus adversários. Todos os seus adversários serão quebrados. Os seus queixos serão quebrados. Os seus dentes serão quebrados. É o que Davi ele podia dizer em Salmos 3. Quebra o queixo dos meus inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Você não é qualquer pessoa. Que Deus te guarde. Eu quero terminar essa live dizendo que Deus te guarde. Essa é a minha oração para ti. Que Deus te guarde. Que Deus te guarde. Que Deus guarde os da sua casa. Em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida dos seus servos. Nessa pequena oração, que o Senhor guarde os seus servos em seu nome. Cumpra essa palavra em suas vidas. Que todos sejam protegidos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma feliz manhã e uma manhã abençoada em nome de Jesus. Continua deixando seus likes, seus comentários. Convida os demais para que essa página cresça para a glória do nome de Jesus. Então compartilhe essas lives, comente, faça qualquer coisinha. Você é o pilar dessa página. Então, faça com que essa página cresça a cada dia. E Deus, como sempre, vai continuar abençoando a sua e a minha vida. No nome de Jesus. Um forte abraço e um beijão para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Ainda está aí? Eu disse até amanhã. Tchau, tchau.